Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos mais uma vez nesta oportunidade estudando mais um assunto, da nossa escola bíblica dominical. Estive aí alguns dias afastado, por alguns problemas, algumas necessidades técnicas, mas isso daí acontece, acontece nas melhores famílias, como diz aí o ditado. Mas nós estamos aqui de volta para estar aqui juntamente com vocês, aprendendo essas lições maravilhosas. Nós estamos estudando, vou apresentar, como vocês já passaram por algumas lições, já estiveram estudando alguns assuntos. Nós estamos na lição de número 5, mas nós já passamos por algumas lições aqui importantes. É bom deixarmos aqui registrado que nós estamos estudando a carta anônima aos Hebreus, que alguns aí dizem que foi Paulo, outros acreditam que foi até mesmo Timóteo, ou até alguns acreditam que foi algum dos patristas aí da igreja, aqueles homens que fizeram história aí no primeiro século aí, primeiro e segundo século. Mas nós aqui não temos aqui a certeza de quem escreveu, porém a importância que a carta aos Hebreus ela tem, ela também está compilado aqui junto com com todas as cartas, com o Novo Testamento completo, junto com todos aí, os evangelhos sinóticos. Então ela também faz parte aí juntamente com as cartas, os evangelhos e até mesmo o Apocalipse. Então ela está junto aqui nesse compilo aqui das Escrituras. Então ela é importantíssima para nós compreendermos. Cabe nota aqui entender, segundo alguns teólogos, alguns bons teólogos aí que nos fala que nós conhecemos, nós como igreja, claro que os judeus eles conhecem a lei, conhece a Torá, conhece a Peshita, conhece aí os seus escritos, os escritos da sua origem, que faz parte da sua história, porque eles é algo contado baseado nas histórias deles, na história judaica. Porém, nós como igreja, que somos aqui integrante aqui também da salvação, nós fomos, como o apóstolo Paulo diz, que nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Então nós fazemos parte da salvação, porém nós temos que dar ênfase aqui aos judeus, porque primeiro aos judeus, depois aos gregos, aos bárbaros. Então nós fazemos parte, porém não devemos esquecer que o judeu ele vem em primeiro plano, que Jesus ele veio para os judeus, porém os judeus não aceitaram. Mas cabe nós como igreja agora entendermos o propósito da igreja e o propósito dos judeus. Nós fazemos parte agora desta família que vai morar no céu, os escolhidos por Cristo, que Cristo é o nosso Messias, tanto o nosso Messias como o Messias também dos judeus. Então nós temos que entender isso aí. Não devemos tirar os judeus ou excluir os judeus da salvação, porque eles também são dignos de salvação, se possível, mais até mesmo do que nós. Mas vamos aqui no que nos interessa, só para nós termos a noção que a carta aos Hebreus ela foi escrita justamente para os judeus, Mas nós como igreja só conhecemos, como eu estava dizendo, os teólogos dizem que nós só conhecemos os costumes judaicos ou o costume do Antigo Testamento, toda a lei, todo o sacrifício, tudo baseado aqui na carta aos Hebreus, que é um grande ensinamento para nós aqui. Nós passamos pela salvação na segunda lição, uma salvação grandiosa, que só há salvação mediante a Cristo. Então nós não podemos esquecer isso, que Jesus ele é a salvação. A terceira lição, a qual foi dita aqui, ou estudada, a superioridade de Jesus em relação a Moisés, porque Moisés é o grande profeta do Antigo Testamento. o grande libertador e o grande profeta, né? Lógico que teve outros. O último dos profetas que fechou o cânon ali dos grandes profetas foi João Batista. Porém, João Batista ele passou-se o canudo ali, né? Fazendo
uma intenção aqui, né, de dito, passou-se ali a vez a Cristo, porque ele veio preparar ali o caminho. Mas Moisés aqui para os judeus, ele é um dos maiores, sendo que Abraão, Isaac e Jacó, né, os pais da fé, e Moisés, o grande legislador das leis e o grande profeta aqui, né? Passamos por essa lição também. E a lição de número 4, Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus, porque, né, segundo, né, o livro ali de Josué, você vai ver que quem entrou no repouso ali, porque o repouso não estavam ali falando a respeito do céu ou do repouso eterno, a qual nós esperamos ainda. Ele estava falando ali do repouso da terra prometida, sendo que alguns, né, que saíram do Egito caíram ali no meio do deserto, porém os que entraram foi aqueles que tinham menor idade, aqueles que eram guerreiros, que eram homens adultos, eles ficaram no meio do deserto, que morreram ali no deserto por desobediência, porque eles se levantaram contra Deus, então eles caíram ali. Porém, poucos ali, né, que entraram na terra prometida ou no descanso, foram aqueles que eram de menor idade ali que entrou. Então Jesus é superior, né? E a de número 5, a qual nós vamos estudar agora, Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Então, nós passamos por essas lições e agora nós vamos falar a respeito da superioridade de Cristo, né? Mediante Arão e mediante aqui a ordem levítica. Agora, por que Jesus ele é superior a Arão e é superior à ordem levítica, sendo que Arão ele foi um grande sacerdote que foi escolhido por Deus, grande sacerdote e sumo sacerdote, porque entre sacerdote, né, entre levita, sacerdote há aí também, né, o sumo sacerdote. Então há o levita, o sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote ele não era escolhido, o sumo sacerdote ele não era escolhido da mesma forma que os levitas ou que os sacerdotes, não era escolhido pelos seus pares, mas ele era escolhido diretamente por Deus. Então nem todo levita ele se tornava sacerdote e nem todo sacerdote ele se tornava sumo sacerdote. Por quê? Porque havia apenas um sumo sacerdote que Deus escolhia para representar. Então o sumo sacerdote ele era o que representava o povo a Deus. Então o sacerdote ele tinha essa incumbência, né, de entrar ali na presença de Deus, não com mãos vazias, porque se ele entrasse com as mãos vazias, né, ele poderia ficar ali no Santo dos Santos, ou até mesmo morrer ali, porque ele entraria ali no Santo dos Santos com a mão vazia, então não podia entrar com mão vazia, mas ele entrava, olha só que coisa interessante, ele não entrava com mão vazia, porém ele entrava com sacrifício dele mesmo ou por ele mesmo e também com sacrifício pelo povo. Então ele representava, né, ele trazia uma oferta de sacrifício, de libação de sangue, né, aquele sacrifício cruento com representação de sangue, ele trazia ali, né, para que Deus viesse ali se compadecer ou perdoar os seus pecados, e também ele trazia ali ou levava ali no Santo dos Santos aquele sacrifício pelo pecado do povo. Então era essa a incumbência aqui do sumo sacerdote. Agora, por quê? Vamos aqui só para nós entendermos, aí nós já fala rapidamente aqui e já encerra aqui que a lição ela é bem interessante, só que nós precisamos de bastante tempo, porque ela é essa lição ela é muito complexa, né? Ela tem muitas vertentes, porém nós não conseguiremos suportar toda essa
toda essa vertente que ela tem, porque se nós formos falar dos 3 princípios do sacerdócio, né, ou que está subdividido aqui, nós vamos ter que falar sobre o sacerdote, né, classificar o sacerdote, classificar o santuário e classificar o serviço. Porém, nas outras lições eu acredito que nós vamos abordar esses 3 princípios aqui, ou essas 3 subdivisões. Mas vamos lá, olha só que coisa interessante. Por que, né, eu fiz essa pergunta? Porque Cristo ele é superior a Arão e a ordem levítica. Olha só, Cristo é superior a Arão e a ordem levítica porque ou qual motivo que Cristo ele é superior a Arão e a ordem levítica? Porque Cristo não é criatura, mas sim o Criador de todas as coisas. Vamos lá, Hebreus capítulo 1, verso 8 a 10. Hebreus, vamos ler aqui em Hebreus, né, no livro aqui que sucede aqui a nossa lição, ou que nos direciona nessa lição, Hebreus capítulo 1, verso de 8 a 10, que diz assim: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no teu princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então olha só, então Jesus ele é superior, por quê? Qual o motivo? Porque ele não é uma criatura, ele não foi criado como todas as coisas foram criadas, porém, ele é o Criador de todas as coisas. Então, Cristo, ele é superior a Arão, porque ele foi, né, ele foi o Criador, ou ele é o Criador de todas as coisas e continua sendo até hoje. Agora, o segundo ponto aqui, a segunda resposta, porque Cristo em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então Cristo ele é superior a Arão, por quê? Porque em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Está em Hebreus, né? Está em Hebreus aqui na própria lição, no capítulo 4, verso de número 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Cristo ele é superior porque ele passou-se por todas as tentações. Lá no livro de Isaías, né? Lá no livro de Isaías, o capítulo 53 vai falar a respeito de todo o sofrimento do Messias, né? Porque ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, beleza nenhuma via para que o desejássemos. Era homem sofrido, homem de dor, experimentado no trabalho, onde que nós não fizemos, né, gosto nenhum. Então, ele sofreu, padeceu, levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz até hoje, porque ele coloca no presente e no futuro, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele foi em tudo tentado, sofrido, padecido, porém não abriu a sua boca como cordeiro mudo, como está lá em Apocalipse, né? Vai falar que como cordeiro mudo ele foi levado ao matador e não abriu a sua boca, né? Então Jesus ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca de forma nenhuma, né? E ele vai falar que ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo, que está lá em Apocalipse, né? Que vai falar. E terceiro aqui, porém Arão foi tentado, né? O segundo a resposta ainda. Porém Arão foi tentado e pecou quando construiu um bezerro de ouro e conduziu o povo a pecar. E também nas águas ali de Meribá, que está lá em Números capítulo 20, verso 24, aonde o povo ali pediu água, ou, né, o povo ali estava
padecendo de sede no deserto e pede água, porém eles se levantaram ali contra a ordem de Deus e acabaram fazendo besteira e pecaram ali. Terceiro, resposta: Jesus era superior a Arão porque Arão tinha que oferecer sacrifício pelo seu pecado e pelo do povo, ou de todo o povo, mas Jesus se fez sacrifício vivo e eficaz por nós. Então, enquanto Arão, o sacerdócio, o sumo sacerdócio, ele tinha que oferecer sacrifício por ele e pelo povo, Jesus ele entra ali no Santo do Santo como sacerdócio ou sumo sacerdote, ele entra ali como sumo sacerdote e ele não entra somente como ofertante, mas ele entra também como oferta. Então Jesus ele fez esses três papéis. Ele entrou ali como sumo sacerdote, ele entrou ali como ofertante e entrou como oferta pelos nossos pecados. Porém, ele nunca pecou, ele não soube no seu corpo ou na sua mente, nunca passou-se por ele pecado. O segundo aqui, porque Cristo é superior agora à ordem levítica. Por quê? Porque Cristo é da ordem de Melquisedeque. Então Cristo ele é superior porque ele não vem da ordem, como nós vamos ver aqui, que ele não veio da ordem ou escolhido pelos homens ou separado pela família levítica, ou dos levitas, ou pelos filhos de Levi. Não, Jesus ele foi desde lá da glória, desde lá da glória ele já veio. Vamos ler aqui, Filipenses no capítulo 2 vai dizer assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Aniquilou se dispor deixou tudo, se despiu de tudo, a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então olha só, por que Jesus ele é superior à ordem levítica? Porque o seu nome está acima de todo nome. Ele sendo Deus, ele não teve por usurpação, mas ele se despiu da sua glória e veio, como Deus, ele desceu, ele veio, se humilhou aqui e tomou-se agora essa ordenança aqui como sumo sacerdote dos nossos, ou o representante dos nossos pecados diante de Deus. Ele subiu, ele subiu e está lá dentro, lá no íntimo, lá no profundo, da glória de Deus. Ele está lá representando a nós diante de Deus. Então quando nós orarmos ou quando nós oramos a Deus, o nosso Deus ou o nosso sumo sacerdote, ele está lá representando as nossas petições diante de Deus. E o segundo aqui, a segunda resposta, porque os levitas eram homens pecadores. Está lá em Gênesis 49, versos 5 a 7. O que isso tem a ver? Gênesis 49 vai falar a respeito quando o patriarca aqui, Jacó, Israel, ele faz ali, ou ele dá a bênção aos seus 12 filhos. Porém, a Levi, ele impetra sobre ele, uma bênção em forma também de maldição. Por quê? Porque sobre Levi, vamos ler aqui, para nós compreendermos melhor. Está aqui em Gênesis no capítulo 5, do capítulo 49, verso 5 e 7, que diz assim, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência,
no seu secreto conselho, não entre minha alma, com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era duro. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então, nós vemos aqui que há uma bênção, né, sobre eles, mas também há aqui uma maldição que foi também impetrada sobre eles. Por quê? Porque eles se levantaram a espada contra homens inocentes, mataram ali uma família, um reino inteiro, por causa que aquele homem desflorou a sua irmã por nome Diná. Aí eles foram lá, fizeram ali algo ali, que acabaram cortando, né? Cortaram o prepúcio deles, que eles tiveram que, para poder casar com Diná, eles fizeram aquilo, cortando o seu prepúcio, e depois a circuncisão, né? Aqui bem dito. E quando eles estavam ali no ápice do seu sofrimento, eles foram lá e mataram todos eles. Então se tornaram sanguinários Simeão e Levi. E aí Jesus é superior aos levitas, porque Jesus ele se compadeceu dos pecados de todos, né? Ele não assassinou ninguém, porém ele se compadeceu. Para nós encerrarmos já, nós concluímos a nossa lição, vamos aqui rapidamente. A nossa introdução vai dizer assim: a doutrina do sacerdote de Jesus começa a ser exposta a partir de Hebreus 4, 14 e 16. Nessa sessão, o autor apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Jesus, portanto, era um sumo sacerdote grandioso, misericordioso e compassivo. Na seção de Hebreus 5, 1 e 10, o autor sacro apresenta de forma detalhada uma discussão sobre as atribuições e qualificações do sacerdócio. A intenção dele é mostrar que o sacerdócio de Jesus superou o sacerdócio arônico e a ordem levítica em grandeza e qualificação. Os sacerdotes humanos eram cobertos de fraquezas e defeitos, e por isso pouco podiam fazer pelos homens. Todavia, Jesus, como sumo sacerdote, era de uma ordem superior e perfeita, e por conta disso capaz de condoer-se e socorrer os que a ele recorrem. Por fim, o autor finaliza censurado os crentes pela ignorância deles frente a uma doutrina de tão grande relevância. Então, olha só, vamos aqui só para nós fecharmos aqui, né, que eu acho que a lição ela está bem explicada, né? Nós fizemos um aparato geral aqui, né, fazendo a leitura, mas nós temos aqui a superioridade, né, e entendendo aqui as três subdivisões. Olha só, porque Jesus ele é superior, né, à ordem. Olha só, Jesus, né, Jesus como cordeiro perfeito, né, Jesus como cordeiro, ou Jesus cordeiro perfeito, e se tornou oferta, né, também sumo sacerdote, e cumpriu toda a lei de Deus. Então olha só, Jesus como cordeiro, né, Jesus como cordeiro, e ele é perfeito, ou o cordeiro imaculado e perfeito, e se tornou a oferta no santuário. Então olha só, o Jesus, o sacerdote, né? Jesus ele é o sacerdote que se entrou no santuário como oferta, né? Como sacerdote, como oferta, cumpriu toda a lei de Deus e o serviço, né? Olha só, sacerdote, o santuário e o serviço. Então nós temos aqui as três subdivisões da obra sacerdotal, que é o sacerdote, que é Cristo, né? Ou sumo sacerdote, que é Cristo,
o santuário que foi oferecida a oferta, né, que a oferta era oferecida lá no Santo do Santo, e o cumprimento de toda a lei, que era o serviço sacerdotal. Então, o serviço sacerdotal era cumprir a lei, ou levar ali, né, os sacrifícios. Ele não podiam entrar. Um dos propósitos do sacerdote era oferecer, né, dons, né, a todos. Então ele tinha que oferecer dons, ele tinha que ser apto a oferecer dons aí. Então, já Arão, olha só a diferença, né? A diferença. Já Arão, homem, né? Arão, um simples humano, homem, imperfeito, que ofertou, né? Que ele não era oferta, mas ele ofertou, ele levou a oferta para apresentar, né? Ele, como sumo sacerdote, não cumpriu a lei. Por quê? Pois foi substituído, né? Quando ali ele caiu, né, ali no deserto pela desobediência, né, Deus chama ali o seu filho Eliezer para poder assumir o lugar de Arão. Então ele não cumpriu a lei, né? Ele não cumpriu a lei, mas foi substituído. E outra coisa, Arão também não entrou no repouso. Ele também não teve, assim como Moisés, Arão e Miriam, eles não tiveram a oportunidade de entrar no repouso a qual Deus tinha preparado. Eles subiram ao monte, né? Deus mandou que Moisés levasse Arão até o monte, e ali mandou que Arão se despisse da sua roupa e passasse agora a sua roupa do sumo sacerdote, né, para o seu filho, a qual Deus tinha agora escolhido ali Eliezer como sumo sacerdote. Mas nós entendemos aqui, né, os propósitos, as 3 substituições do sacerdote, mas para nós, só para nós encerrarmos aqui, né, nós temos aqui algumas funções, né? Nós temos aqui algumas funções ou qualificações que eu gostaria de ler rapidamente. Olha só, as qualificações e a obra do sacerdote. Primeiro, ele deve ser tomado dentre os homens. Então essa é uma das qualificações para o sumo sacerdote Arão, né, humano, e portanto deve ser da mesma natureza que aqueles a quem serve. Ele é ordenado ou indicado a favor dos homens, é um representante deles, e apesar de seu cargo pertencer a Deus, está sempre interessado em interceder pelo homem. Hebreus 5, verso 1. Ele não deve comparecer à presença de Deus de mãos vazias, deve, porém, oferecer tantos dons. Olha só o que ele deve oferecer. O que o sumo sacerdote ele deve oferecer? Dons como sacrifícios pelos pecados, Hebreus 5, verso 1. Ele deve manifestar uma atitude de compaixão e moderação para com os que são ignorantes e os que erram. Por quê? 5. Porque é tomado dentre os homens e compartilha de sua fraqueza e pecados. Ele deve fazer oferta por si mesmo, bem como pelo povo. 5:3, Hebreus 5:3, 6. Não toma para si a honra de ser sumo sacerdote, mas é chamado e constituído por Deus com Arão. Hebreus 5, verso 4. Então, essas são as qualificações, né? Essas são as qualificações do sacerdote Arão, ou Levítico, né? Ele tinha que estar dentro desses princípios aqui, porém o sacerdote de Cristo já e outra coisa também, né, para nós passarmos, o sacerdócio de Arão era um sacerdócio que foi substituído, ou um sacerdócio que viria a ser substituído. Porém, o sacerdócio de Cristo era um sacerdócio eterno. Então, esse sacerdócio passa,
né, passou, porém o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno, tá bom? Mas vamos aqui para nós encerrarmos a conclusão. O final do capítulo 4 de Hebreus e todo o capítulo 5 trazem aspectos relevantes sobre o sistema sacerdotal nos dias bíblicos. Vimos que o autor apresentou primeiramente as qualificações que eram exigidas para um sacerdote e depois as contrastou com o sumo sacerdote perfeito. Jesus, o Filho de Deus, viveu toda a nossa condição humana e como sacerdote perfeito está habilitado para interceder por nós. Esta é uma doutrina que todos devem conhecer bem. Então, olha só, né? Devemos aí entender a respeito disso, dessa doutrina, né, que Cristo ele é superior ao sacerdócio aí de Arão e o sacerdócio de Levítico. Porém, os judeus ainda eles pensam em retomar ali o sacrifício, mas nós sabemos que Cristo ele já cumpriu toda a lei e todo o sacrifício. Amém? Então, desde já quero agradecer e pedir que vocês nos acompanhem, deixe o seu like, né? Esqueci de falar lá na frente, deixe o seu like, e se inscreve no nosso canal. Você que deixou a sua inscrição ou que, né, se desinscreveu, volta lá, se inscreve lá no nosso canal, nos acompanhe, nós estamos aqui de volta com todo o gás e todo o vapor aqui, amém? Deus abençoe você, fica na paz do Senhor Jesus.